para você conseguir retomar essa uniformizar, né, esse processo, retomar as rédeas de todos esses serviços que são prestados pelos impostos que são pagos pelo cidadão. Exatamente, eles pagam imposto para isso. É para isso que paga o imposto, então nós temos que devolver isso. E não isso virar cargo de confiança, que são os cargos que a prefeitura, né, oferece em troca de voto. Não é essa a função dos nossos impostos, que não são poucos, né? Se não me engano, aqui na cidade hoje tem uma fonoaudióloga, né? Quer dizer, os professores, se veem uma dificuldade de um aluno, ela não tem como encaminhar esse aluno. E isso seria a função do professor. Qualquer dificuldade que o professor vê de dificuldade física, qualquer coisa, ele teria que encaminhar esse aluno, mas vai encaminhar aonde? Né? Então, a saúde hoje está praticamente toda terceirizada. A saúde, a segurança, né? A gente sabe o quanto que é terceirizado aí, que quem quer segurança tem que se fechar em casa, né? Então, o sistema, a mentalidade socialista é isso. Enquanto, né, a gente tiver a obrigação de viver num país capitalista, vamos minimizar e pelo menos retornar em serviços o valor dos impostos. Flávio, o município recebe, né, verbas federais, verbas estaduais, né, para administrar algum desses serviços, né? Na educação você tem verbas lá do FNDE, né, outras verbas que a educação municipal recebe, ela só administra esse sistema. Na saúde é a mesma coisa via SUS. Como é que a gente faz isso de cima para baixo, de baixo para cima, né? Ou seja, a gente tem um país que sustenta o sistema e o município só administra. Como é que é possível reverter isso aqui embaixo no município quando o sistema nacional ainda permanece o mesmo? Mas existe verba também do município que é investida. E essa verba deve ser aumentada para a educação, por exemplo. Essa verba, se não me engano, está em 26%, 27% do município. Isso daí, de imediato, o pessoal pretende os 30% e que chegue aos 40%. Porque a saúde e a educação é tudo, né? A partir daí que a gente vai pensar os outros. A segurança é um resultado disso. Não é falta de polícia ou excesso de polícia. A segurança é um resultado do investimento na educação, na saúde, no transporte, nos problemas sociais. Então, existe a verba do município também. E existe, é claro, o federal, tanto que o pessoal briga no federal para que a verba da educação seja de 10%, né? Parece que agora foi aprovado. 7%, de 7 para 8, né? Passou de 7 para 8. Do PIB, né? Do PIB. Investidos em educação. Isso. Como é que você está analisando o quadro político aí? As composições que foram feitas até agora, Flávio, né? A situação definiu a sua situação, né? Definiu a situação com o prefeito Oswaldo Barba e o vereador Armando Lima, tem o Bloco Democrático lá com o Cotrim, tem o PSDB, né? Tem a sua candidatura. Como é que você vê o quadro político hoje na cidade? Olha, eu vejo o quadro político hoje como o de 4 anos atrás. A briga de 2 partidos, né? Tudo se discute em torno desses 2 partidos e os outros fazem a coligação dependendo da oferta que tem de um desses 2, né? Que cargo que vai receber e que cargo futuro que vai receber disso. Então, eu acho que não mudou muito, apesar de toda essa troca, pra gente isso não mudou nada, porque continuam os 2 principais na oferta de cargos, né? E os outros vão juntos, se for interessante ou não, coisa que o pessoal se afasta, né? O pessoal, por isso que não concorda com esse tipo de coligação. Tem hoje, pelo menos, né, para disputar o Bloco Democrático, que não inclui nem PT nem PSDB. Mesmo assim, você analisa, na sua análise ainda, continua esse mesmo quadro bipolarizado, Flávio? Eu acredito que sim, porque esse terceiro bloco que foi formado é porque não se entenderam, né, nos cargos, porque não foi ofertado o vice
para o PMDB, então ele saiu fora, porque era o cargo que ele queria, né? Mas durante esses 8 anos ficou nesse governo, com muitos cargos nesse governo, né? E agora se separa, quer dizer, ele não vai ter nem condições de criticar esse governo, porque ele teve ao lado esse tempo todo, né? Então fica difícil para ele vir com um novo bloco, uma nova política. Que política que ele vai ofertar de diferença nisso, né? Mas se o pessoal, por exemplo, chegar a ser eleito, ele também não tem que ocupar alguns cargos com... você está dizendo o seguinte, olha, eu quero diminuir os cargos de confiança, de livre nomeação. Mas existem os cargos, quer dizer, as secretarias continuam existindo. Isso também você tem que... Não é democrático também gerir com os outros partidos? Se fossem profissionais, sim, né? Aqui em São Carlos a gente tem as 2 universidades públicas, a gente tem a Embrapa, né? Tem órgãos que formam profissionais para assumirem cargos, né? Eu já citei a Secretaria da Agricultura, né? Hoje é uma advogada que toma conta. Será que é o ideal, tendo a Embrapa aqui do lado, né, com tantos formados, pesquisadores, que poderiam profissionalizar isso, né? Então, a gente pode colocar nesses cargos profissionais, não necessariamente políticos. Um administrador não precisa ser político, ele pode ser profissional. Então, e também... em São Carlos chegou a ter 28% dos empregados da prefeitura eram cargos comissionados. Isso não existe aqui na região, nada próximo, né? Essa porcentagem chegou a ser 1.000 e tantos cargos, enquanto que Araraquara é 200 e poucos cargos e está brigando por isso. Rio Claro não chega a 100 cargos, eu acho. Isso é um exagero, né? Então algumas pastas vão ter que ser ocupadas, que realmente são de confiança, tem que ter pessoas de confiança, mas pode ser por profissionais. É isso que precisa. Flávio, nosso tempo está terminando. Para encerrar, o PSOL já fez a sua convenção, já o definiu como candidato a prefeito, aguarda agora uma composição com o PSTU. Tem mais algum outro partido que pode vir para compor com esse grupo? Não. Aqui nesse grupo seria só o PCB, mas aqui em São Carlos, apesar de a legenda estar aberta ainda, não está atuante. Então a gente aguarda só o PSTU, que vai fazer agora dia 30 a sua convenção. E daí indica-se o vice para compor a tua chapa majoritária? A gente vai aguardar, a gente não sabe a posição deles ainda, né? Mas estamos aguardando a resposta deles. Se não fechar com o PSTU, quem é o candidato a vice? Já tem o nome? Olha, a gente tá com a indicação lá, mas não está fechado ainda. Não pode falar por enquanto. Ainda não. Flávio Lazarotto, candidato já, né? Já oficializado em convenção. Pré-candidato porque não está inscrito ainda, né? Mas a convenção já oficializou. A convenção oficializou é o pré-candidato do PSOL às eleições de outubro desse ano. Muito obrigado pela sua participação, sucesso na campanha, Flávio. Obrigado novamente pelo espaço. Legal.